Era uma expectativa muito grande. Era o nosso lar, o nosso cantinho, e cada um ia ter o seu canto, do seu jeito. E quando a gente viu que não tinha, a gente ficou realmente desesperado. Com o atraso da obra, né, a Caixa não fez o papel dela, que era exatamente fazer a notificação, fiscalizar o empreendimento e assumir, contratando uma nova construtora para poder seguir normalmente o trâmite da construção. Mesmo ele anulando as multas, se ele não trocasse a placa, ele ia continuar recebendo multa. Por quê? Porque havia outra placa igual rodando em algum outro lugar com o mesmo número que ele usava. Na época da elaboração da lei, nós não tínhamos um número existente hoje de casos de clonagem de veículo. Então não via-se essa necessidade de ter essa abertura para essa troca. A placa do veículo é como se fosse o CPF do veículo. O principal transtorno é o atraso na entrega das correspondências, né? Porque na realidade a gente demora 2 a 3 dias para conseguir fazer essa triagem, essa separação da correspondência, né? E às vezes o pessoal reclama que recebe com atraso. Eu moro em um condomínio relativamente pequeno, mas há condomínios que têm centenas de casas. Via Legal começa agora. A Caixa Econômica é hoje um dos principais alvos de ações que tramitam na Justiça Federal. Muitos casos estão relacionados a rendimentos e retiradas do FGTS, mas a maioria diz respeito a reclamações de pessoas que financiaram imóveis. Atualmente, existem cerca de 19 mil processos em andamento contra o banco. Um deles foi movido por moradores de um condomínio na região metropolitana de São Paulo, como mostra a repórter Letícia Lagoa. O tamanho da rachadura na fachada da casa impressiona, mas é do lado de dentro que dá para ver melhor a dimensão do estrago. Os danos foram causados por uma forte chuva 10 anos atrás e até hoje as famílias sofrem as consequências. Quando chove aqui é um pesadelo, dá vontade de pegar as crianças, são 5 filhos e 2 netas, dá vontade de pegar as crianças e nunca mais voltar para esse lugar. Esse pesadelo começou poucos meses depois da entrega das chaves aos moradores do residencial Vila das Flores, que fica em Cotia, na região metropolitana de São Paulo. A professora Andresa tinha acabado de se casar e foi a primeira a ocupar uma das 124 casas financiadas pela Caixa Econômica Federal. Foi muito difícil, né? Porque nós estávamos estabilizados aqui na casa. Só que aí começava a chover, a gente tinha muito medo de tudo. Era erosão, era abertura de crateras, era muro que caía, era casa que se desprendia do bloco. Foi muito difícil. As casas recém-construídas de Andresa e de outros 12 proprietários ficam em uma área aterrada do residencial. Quando as falhas estruturais começaram a aparecer, a Prefeitura de Cotia interditou os imóveis. Este documento de desocupação, emitido na época pela Defesa Civil, mostra que os moradores corriam risco. Por isso, eles abandonaram as casas às pressas. Meu Deus, para onde vamos, né? Porque o nosso sonho era ficar aqui. Né? A nossa morada era essa. E aí cada um foi procurar o seu rumo, né? Porque tinha que procurar aluguel e aí a construtora ficou se responsabilizando de pagar esses aluguéis, só que isso não aconteceu. Sem auxílio moradia, as famílias retornaram. A construtora chegou a fazer alguns reparos, reforçou as estruturas das casas e construiu muros de arrimo para conter as erosões. Mas para a Ângela, que mora na penúltima casa do condomínio, nada adiantou. Isso aqui foi tudo aterrado. Então, conforme vai chovendo, vai cedendo. Então, a gente fica... a nossa sorte é que está na seca agora, né? Então, não estamos tendo tanta chuva. Mas, antigamente, quando chovia direto, as enxurradas levavam toda a terra. Então, conforme o tempo vai passando, isso está cedendo as casas. Então, a gente não tem segurança nenhuma, né?
Sem condições mínimas de moradia, um grupo de proprietários entrou na Justiça Federal contra a construtora, a incorporadora e também contra a Caixa, responsável pelo financiamento da obra. As famílias pediram nos tribunais a reparação por todos os danos, prejuízos e desgastes provocados pela negligência das empresas. A gente entendeu que a Caixa ela era corresponsável pela obra, porque ela tinha o dever de fiscalizar, né? Se ela fiscalizou ou não, isso já não importa para os compradores, porque quando eles viram lá o nome da Caixa na propaganda, que era garantido pela Caixa Econômica Federal, eles não conheciam a construtora, mas conheciam a Caixa, a segurança do banco. O processo chegou ao Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que condenou as empresas envolvidas a pagar uma indenização por danos materiais. O valor foi calculado com base nas prestações do financiamento, no condomínio e no preço do aluguel, que os moradores pagaram quando foram obrigados a sair do imóvel. A Justiça determinou ainda que todas as famílias prejudicadas recebam uma indenização por danos morais, no valor de R$ 9.600. A Caixa já avisou que vai entrar com recurso. Enquanto a reparação por todos os transtornos não chega, Maria do Socorro continua morando com 5 filhos e 2 netos nesta casa, que ainda corre o risco de desabar. Eu estou há 12 anos morando nessa casa, nessa situação. Cada dia que passa está pior, está ficando pior e não sabemos o que pode acontecer, né? Pode ser que chegue a desabar alguma coisa mais grave e estamos aí, né? Eu não quero que uma outra pessoa passe o que eu estou passando. A Caixa Econômica vendeu essa casa para mim. Eu não vendo essa casa para uma outra pessoa. Nesse estado, não. Além de falhas graves na estrutura de imóveis financiados, a Caixa também tem sido denunciada por atraso na entrega de casas e apartamentos. A construtora é a principal responsável, mas o banco também responde judicialmente de forma solidária e muitas vezes não escapa da condenação. Comprar a casa própria costuma exigir planejamento e disciplina financeira. Com Michele não foi diferente. Ela e o marido decidiram financiar um imóvel, mas para dar conta das prestações, apertou o orçamento e foi morar com a família no apartamento da mãe. A gente buscou muito, lutou muito, não foi fácil, realmente foi bem difícil, né, para a gente conseguir. Então era o sonho mesmo, acho que de toda a família, e a nossa não era diferente. Com as despesas reduzidas, ela conseguiu manter as contas em dia. Uma tranquilidade que em pouco tempo deu lugar a muita preocupação. É que as obras do condomínio não saíam do lugar. A gente sempre passava por aqui pela obra e não via nada pronto. Então isso começou a desesperar. Foram várias tentativas de contato com a construtora para descobrir o prazo real da entrega do imóvel. A empresa sempre alegava que a possibilidade de atraso estava prevista em contrato. Na maioria dos contratos de promessa de compra e venda de imóvel na planta, os contratos eles contêm uma cláusula que prevê a tolerância para atraso na entrega do imóvel, em média 180 dias úteis. Infelizmente, essa situação, que deveria ser exceção, tornou-se regra. Era uma expectativa muito grande, não só para mim, como para meu marido, minhas filhas, né? Que cada um ia ser, era o nosso lar, o nosso cantinho, e cada um ia ter o seu canto, do seu jeito. E quando a gente viu que não tinha, a gente ficou realmente desesperado. E agora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai ter que reprogramar a vida da gente. Diante da demora e do silêncio da construtora, o casal voltou a viver de aluguel, mas não interrompeu o pagamento das prestações do imóvel. O apartamento, que faz parte do programa Minha Casa Minha Vida, deveria ter sido entregue em junho de 2012, mas só ficou pronto no ano passado. Por todos os transtornos, Michele decidiu procurar a Justiça Federal. A ação foi movida contra a construtora MRV e também contra a Caixa Econômica Federal, que não tomou as providências previstas em contrato. Com o atraso da obra, a Caixa não fez o papel dela, que era exatamente fazer a notificação, fiscalizar o empreendimento e assumir, contratando uma nova construtora para poder seguir normalmente o trâmite da construção. O caso chegou ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região. O
os desembargadores entenderam que tanto o banco quanto a MRV Engenharia são responsáveis pela entrega do imóvel e, por isso, terão de indenizar Michele no valor dos aluguéis que ela pagou durante o período de atraso. Para esse advogado especialista em causas imobiliárias, é importante ficar atento na hora de fechar negócio. Verificar o nível de insatisfação que essa empresa, os consumidores demonstram em relação a essa empresa e como ela costuma proceder em relação a essas reclamações, né, o serviço de atendimento ao consumidor. Também eu recomendo no ato, numa fase ainda anterior à contratação, guardar os informes publicitários, porque é comum a divergência de informações entre o que é ofertado na publicidade ou o que é ofertado pelo corretor presente no plantão, no estande de vendas e o que está previsto em contrato. Em nota, a MRV Engenharia informou que não irá se manifestar sobre a decisão. Já a Caixa deixou claro que vai entrar com recurso e afirmou que a entrega dos imóveis é responsabilidade apenas da construtora. Enquanto o caso tramita na Justiça, Michele comemora e aproveita a casa nova depois de tanto tempo de espera. A gente não esperava passar por tanta dor de cabeça, né? Mas hoje, quando a gente chega aqui, que eu vou entrando no condomínio disposto, isso aqui tudinho é meu, né? Então, minha filha tem onde brincar, tem o conforto, né? de ter o lar dela. Então, hoje valeu a pena. Você já precisou trocar a placa do seu carro? Quem um dia foi vítima de clonagem sabe que a tarefa é quase impossível. Para o Departamento Nacional de Trânsito, a sequência de letras e números funciona como uma espécie de CPF, só pode existir uma por veículo. A explicação faz sentido, mas não resolve o problema. Muitos motoristas só conseguem se livrar da dor de cabeça nos tribunais. Um telefonema da polícia. Assim, Débora descobriu que o carro dela havia sido clonado. Eu recebi uma ligação de uma delegada da polícia. Ela me pediu para comparecer à delegacia porque ela disse que meu carro havia sido clonado. Ela me fez uma série de perguntas a respeito do carro, onde eu estava no dia anterior, fazendo o quê, se eu tinha como provar, porque o meu carro tinha sido usado num furto no Guará 2. O primeiro passo foi registrar o boletim de ocorrência. Começava aí a saga da jornalista para se livrar das multas que chegaram nos dias seguintes. Foi uma no Detran, uma no DR, e a do Detran eu consegui, ganhei, mas a do DR eles não aceitaram. Tive que pagar R$60 de multa na época. E o pior ainda estava por vir. O veículo com a placa clonada foi usado em diversos crimes. Foram 3 crimes. Todas essas vezes eu fui à delegacia e registrei a ocorrência para poder dizer que não era eu, que eu estava trabalhando, que eu estava com o carro, mas não era eu, que eu estava em outro lugar, porque eu tinha sempre que provar que não era eu que estava conduzindo o carro no momento. Todos os flagrantes aconteceram em 2010. Débora conta que na época procurou o Detran do Distrito Federal para trocar a placa, mas o pedido foi negado. E não é só em Brasília que o motorista vítima de fraude encontra dificuldades para trocar a placa do veículo. Cansado de pagar multas de infrações que não cometeu, o motorista de Minas Gerais entrou com um pedido no Detran e a resposta também foi negativa. A autarquia afirma que a medida é proibida pelo Código de Trânsito Brasileiro. A norma deixa claro que a sequência de números e letras deve acompanhar o carro até a baixa do registro. Na época da elaboração da lei, nós não tínhamos um número existente hoje de casos de clonagem de veículo. Então não via-se essa necessidade de ter essa abertura para essa troca. Sem alternativa, ele recorreu aos tribunais. Em primeira instância, o motorista recebeu a notícia que tanto esperava. A Justiça Federal condenou o Detran de Minas Gerais a trocar a placa e anular todas as multas. A Procuradoria do Estado e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, que emitiu as cobranças por excesso de velocidade, recorreram da sentença. Mas não teve jeito. No Tribunal Regional Federal da Primeira Região, a decisão foi mantida. Mesmo ele anulando as multas, se ele não trocasse a placa, ele ia continuar recebendo multa. Por quê? Porque havia outra placa igual rodando em algum outro lugar com o mesmo número que ele usava. Então, ele obteve da Justiça, de primeiro grau, esse julgamento favorável. E o tribunal ratificou.
Nesse caso, o entendimento vale apenas para o autor da ação. Mas em processos parecidos, a Justiça tem determinado que os Detrans criem procedimentos próprios para resolver o problema na esfera administrativa. Os departamentos de trânsito da Bahia, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul já permitem a troca da placa quando a clonagem é comprovada. Como os estados não dispõem, a federação não dispôs, o sistema Denatran não previu essa solução, cada estado então utilizou a sua alternativa possível, prevendo a troca da placa. O Detran do Distrito Federal também passou a autorizar a troca da placa sem que o motorista precise acionar a Justiça. De janeiro a setembro deste ano, 36 pedidos desse tipo chegaram à autarquia. Os carros populares são os mais visados pelos bandidos, que usam a estratégia para praticar assaltos e sequestros. Mas eles não são os únicos. Alguns motoristas substituem as placas originais por falsas só para escapar dos radares eletrônicos. Aqui, a princípio, o objetivo é fugir das multas, da pontuação. Ele usa um carro para estar transitando, cometendo as infrações e não sendo ele autuado, né, utilizando uma placa clonada para fugir dessa autuação. Seja qual for a cidade onde a fraude é cometida, a dificuldade para comprovar o crime se repete, principalmente quando a clonagem vai além da placa. Aquilo que era no começo uma mera adulteração da placa, com fita isolante ou outro expediente, passou a ser de fato a alteração do veículo inteiro, com a falsificação inclusive da gravação do número de chassi. Quem já foi vítima dessa prática e enfrentou muita dor de cabeça, reforça a importância de medidas rápidas no combate ao crime. Se mata alguma pessoa, se atropela alguém, se é um acidente mais grave, ele está fazendo um monte de coisa errada. Tu não sabe o que ele vai fazer. A reportagem que você vê agora é, na verdade, um alerta a servidores públicos aposentados. Fique de olho no contra-cheque. Algumas associações fraudam contratos e conseguem cobrar mensalidades descontadas direto na folha de pagamento, sem autorização. Num caso recente, cerca de 4.000 pessoas foram vítimas e tiveram muito prejuízo. O farmacêutico Teófilo Barbosa já estava aposentado do Ministério da Saúde quando, em fevereiro de 2010, percebeu 2 descontos no contra-cheque que somavam R$ 187. Um estava em nome da ASINSP-RJ, Associação Interestadual de Servidores Públicos, e o outro beneficiava a ASBRACEP, Associação Brasileira de Assistência aos Servidores Públicos. Nos 2 casos, os valores foram identificados como mensalidade. A esposa de Teófilo lembra como foi a reação do marido ao saber da cobrança sem a autorização dele. Bom, ele ficou assim indignado e ficou chateado. Entende? Aí telefonava para todo mundo para descobrir o que estava acontecendo, mas não conseguia descobrir nada. Aí ele conseguiu ligar lá para Brasília, para o Ministério da Saúde, e eles informaram que ele tinha que procurar uma associação onde estava descontando, estava fazendo desconto. Aí ele não conseguiu descobrir também, ligava, conseguiu descobrir pela internet o número. Quando chegou lá, não tinha associação nenhuma. Era tudo falcatrua. A família de Teófilo não encontrou ninguém porque as associações já haviam recebido a visita da polícia. Foram 5 meses de investigação que levaram 7 pessoas para a cadeia. Em 10 anos, a quadrilha fez cerca de 4.000 vítimas. A fraude funcionava da seguinte forma: as instituições faziam o cadastro junto ao Ministério da Saúde e recebiam autorização para funcionar. A partir desse convênio, o acesso à base de dados dos servidores era liberado. As associações usavam nomes e matrículas dos aposentados, mas falsificavam formulários e assinaturas para conseguir cobrar as mensalidades. O Teófilo, por exemplo, quando ele me procurou, ele achou até que fosse um desconto constitucional, um desconto que, devido de associações ou até mesmo confusão com sindicatos, o valor é muito pequeno se comparado ao salário dele.
Então, na faixa de R$80, R$70, girando até R$90. Então, ele ficou bastante indignado, causa uma estranheza, mais pelo fato de já ter havido uma investigação anterior ao fato que já estava acontecendo com ele. Como as associações eram ligadas ao Ministério da Saúde, o aposentado tentou resolver o problema na esfera administrativa, mas não deu certo. Sem respostas, o jeito foi entrar com a ação na Justiça Federal para receber o dinheiro de volta. Durante o processo, a União alegou que o valor descontado não chegou aos cofres públicos e, por isso, não poderia ser responsabilizada. Argumentos que foram rebatidos. No entendimento do juiz federal que analisou o caso, é responsabilidade da administração pública controlar o setor de consignados, o que não tem acontecido. De acordo com o magistrado, a União deve, sim, responder pela falha. Segundo o TCU, existiram casos em que o servidor demorou até 3 anos para perceber que aquela associação estava fazendo um desconto que ele não havia autorizado, já que o valor era baixo e estava somado a outros descontos e muitas vezes o servidor não olhava mês a mês o contra-cheque, porque nem sempre o servidor verifica todo mês o contra-cheque, vê o valor na conta e como não dava uma diferença significativa, isso acabava ficando de lado. Na decisão de primeira instância, o juiz determinou que os descontos fossem suspensos imediatamente. Além disso, a União foi condenada a devolver os valores abatidos irregularmente e ainda pagar R$5 mil de indenização por danos morais. Como o Teófilo morreu em 2012, a filha e a esposa do aposentado têm o direito de receber o dinheiro. O dano moral seria interessante para inibir esse tipo de atuação. Não só pelo dano à personalidade, aquela coisa, mas pelo caráter punitivo. Eu acho que seria mais, no caso dele, por esse caminho. Este especialista em direito do consumidor explica que, apesar dos descontos em folha serem permitidos só após autorização, os aposentados devem sempre conferir o contra-cheque e saber o significado de todos os lançamentos. Muitas vezes nem sabe o que se trata, porque no contra-cheque do serventuário vem sempre com siglas. E o serventuário muitas vezes não tem como dominar todas aquelas siglas. E isso já também impõe à União uma responsabilidade que ela fere o princípio de transparência na relação de consumo, que está ali estabelecido. Quando uma carta é postada nos Correios, a obrigação da empresa é entregar a correspondência no endereço exato do destinatário, certo? Nem sempre. Em condomínios, por exemplo, os carteiros costumam deixar as encomendas e documentos na portaria. Os funcionários do lugar é que fazem a distribuição. Uma prática recorrente que tem sido motivo de muita reclamação. Flávio bem que gostaria de receber das mãos do carteiro suas correspondências, mas na prática não é isso que acontece. Eu penso que o serviço do Correio ele seria mais completo se a gente posta a carta numa agência do Correio, essa carta vai para os centros de triagem, lá é distribuída, vai para a mão do carteiro, o carteiro vai até o lugar do destinatário e entrega essa carta. O problema é que o professor mora em um condomínio fechado na zona sul de Porto Alegre. E lá, os Correios não entram para entregar as cartas. Elas são distribuídas pela administração do local. Eu moro em um condomínio relativamente pequeno, são 70 casas, mas há condomínios que têm centenas de casas. A mesma situação ocorre neste outro condomínio que fica em Gravataí, a 30 quilômetros de Porto Alegre. Assim como lá onde o Flávio mora, as correspondências também são deixadas na portaria central. Mas como o número de moradores é bem maior, aqui o problema se agrava. Ao todo, o residencial Alphaville tem 200 casas. Nossa equipe flagrou o momento em que o carteiro chegou e deixou as correspondências na portaria. Por semana, são feitas pelo menos 3 entregas. E a cada vez, de 150 a 200 correspondências são deixadas. Um volume muito grande que tem dado dor de cabeça para os moradores e para a administração do condomínio. O principal transtorno é o atraso na entrega dessas correspondências, né? Porque na realidade a gente demora
2 a 3 dias para conseguir fazer essa triagem, essa separação da correspondência, né? E às vezes o pessoal reclama que recebe com atraso. Diante da dificuldade, a Associação de Moradores do Condomínio Alphaville entrou na justiça para que os Correios sejam obrigados a entregar as cartas diretamente nas casas. Na ação, ressaltaram que o residencial é um loteamento urbano com ruas que possuem código postal. A ação foi julgada e o pedido aceito em primeiro grau, mas os Correios recorreram ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Alegaram que o condomínio está numa área fechada e as casas não têm caixas receptoras individualizadas. Mas não teve jeito, a decisão foi mantida. A correspondência, a obrigação é ser entregue ao destinatário, inclusive em razão da privacidade. O senhor imagina se uma correspondência que diz respeito, por exemplo, a uma obrigação de família, acaba sendo entregue numa casa equivocada ou uma informação bancária. Então, fere-se o princípio da privacidade, que está previsto, inclusive, na própria Constituição, né, o seu resguardo, e no Código do Consumidor, né, que se projeta nessas relações. A decisão foi comemorada pelos moradores do condomínio e também por quem trabalha lá. A esperança é que, a partir de agora, o serviço seja normalizado. Hoje, meu pessoal, por exemplo, os vigilantes estão fazendo uma outra função que não é deles, né? Eles vão poder fazer só a segurança, que é o objetivo que a gente contrata eles. E o Via Legal está terminando. Para rever essas e outras reportagens que já fizeram parte do programa, basta acessar nossos canais na internet. Eu volto na semana que vem. Até lá!